Olá a todos, eu sou Carla Bertin, contabilista, advogada, mãe de uma criança com autismo e uma das criadoras do Autismo Legal, o maior projeto do Brasil de divulgação dos direitos do autista. Ontem à tardezinha, quando eu entrei no Instagram, eu fui bombardeada com centenas de pessoas que me marcaram na publicação da Verônica, do perfil Faxina Boa. Se você ainda não viu, já tem mais de 200 mil visualizações esse vídeo dela, mas se você ainda não viu, tá aqui o vídeo que ela postou. Mais uma vez, eu fiz todo o processo de matrícula da escola do meu filho. A escola foi super solícita. Aí eu entreguei a listagem de documentos que eles pediram e coloquei na ficha de saúde o laudo dele, dizendo que ele é autista. Fiz o pagamento de todas as mensalidades do ano. Comprei o material escolar. Cheguei para assinar o contrato, a escola devolveu tudo, dizendo que magicamente, enquanto eu não tinha vindo assinar o contrato, acabaram as vagas. Por que será, né, que eles não têm mais vagas para aceitar o meu filho? A outra escola também, aqui no bairro, quando eu falei que meu filho era autista, a escola também disse que já não tinha mais vagas. Elas estavam me passando todas as informações, mas na hora que eu disse que ele era autista, não tinha mais vaga. Eu não sei até quando, sabe, essas coisas vão acontecer. E é muito difícil. É muito difícil, todo santo dia isso. Infelizmente, o que aconteceu com a Verônica tem acontecido com milhares de mães espalhadas por todo o Brasil, principalmente em escolas particulares. Escolas públicas a gente tem uma incidência menor de rejeição de matrícula, mas acontece. Mas em escolas particulares isso tem acontecido muito, por vários fatores, principalmente pelo fator econômico. Ter um aluno de inclusão custa mais, demanda mais tempo, dá mais trabalho, mas é muito importante a gente entender o que as escolas podem e o que as escolas não podem fazer. E eu vim aqui para deixar claro, já falei com a Verônica, mas eu quero deixar claro para todos aqueles que assistiram o vídeo, que estão passando por alguma coisa parecida, o que a escola pode fazer. Primeiro de tudo, se a escola não tem nenhuma vaga para a turma e horário que você pretende, a escola não precisa inventar uma vaga para o nosso filho, porque o nosso filho tem autismo. Porém, se existe vaga para aquela turma e horário, não importa quantos alunos de inclusão, não importa quais os motivos, sob hipótese alguma, essa vaga pode ser rejeitada para um aluno com deficiência ou com autismo independente. Isso é crime, isso é discriminação, isso está previsto na lei, existe multa e eu estou trazendo uma série de leis para que vocês deem print nisso, salvem no celular esse artigo, compartilhem com outras pessoas, porque isso pode ser extremamente útil. A gente tem a Lei 12.764, que a gente conhece como Lei Berenice Piana, que foi a lei que colocou o autismo como deficiência. E ali tem muito claro que o gestor escolar não pode negar a matrícula, tem multa inclusive. A Lei 12.764 é extremamente clara com relação a isso, mas como se isso não bastasse, em 2013 o MEC lançou uma nota técnica deixando muito claro essa recomendação, essa regra, essa lei, essa ordem aos gestores escolares, não só falando com relação ao recurso da matrícula, mas também falando com relação à educação regular, inclusiva e adaptada. Dá uma olhada. Na mesma nota técnica, o próprio MEC diz que caso isso aconteça, que é necessário fazer a denúncia para o Ministério da Educação. A denúncia por órgãos municipais, estaduais, federais, não importa em qual esfera de educação isso tenha acontecido. Isso precisa ser denunciado para que sejam tomadas providências. Olha só. Em 2015, teve a Lei Brasileira de Inclusão, que muitas pessoas conhecem como Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. E olha só que interessante, no artigo 4º, eu vou ler para vocês, mas depois tem aí a tela para vocês darem print. Olha só o que diz. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. E aí no parágrafo 1º explica o que é discriminação, caso alguém não saiba. Olha só.
Considera-se discriminação, em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação, fazendo alguma coisa, ou por omissão, deixar de fazer alguma coisa, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e do fornecimento de tecnologia assistida. Entende uma coisa, gente? Recusar a matrícula é crime. Não adaptar conteúdo, o currículo é crime. Não adaptar material é crime. Não fornecer um professor auxiliar caso seja necessário é crime. Tudo isso é crime de discriminação. Por quê? Porque a pessoa com deficiência tem todos os direitos, as oportunidades que as outras pessoas têm. Quando você recusa uma adaptação no currículo, no conteúdo, na avaliação ou no material para uma pessoa que necessita, você está tirando dela oportunidades. A discriminação não é somente quando eu faço alguma coisa para prejudicar, mas quando eu deixo de fazer e da mesma forma ela está sendo prejudicada. Um último ponto que é muito importante ficar claro. Sob hipótese alguma, as escolas podem cobrar qualquer valor a mais por um professor auxiliar ou pelas adaptações. Isso está muito claro na lei e tem a nota técnica que eu vou colocar para vocês do MEC dizendo isso. Não pode ser cobrado nada e todo esse custo adicional, porque a gente sabe que tem um custo a mais para a escola, um aluno de inclusão, tem que fazer parte da planilha de custos e de gastos da escola. Entenda uma coisa, educação é um dever do Estado. Quando alguém resolve abrir uma escola particular, tem que pedir autorização para o governo para abrir essa escola. O governo dá essa autorização, mas ali fica muito claro uma série de regras que a escola precisa cumprir. Entre elas, a regra da educação inclusiva. Bom, se a escola não está cumprindo essas regras, ela pode perder a concessão. O que é isso? O direito dela funcionar. O problema é que lá no MEC ninguém está sabendo o que acontece dentro da escola. O Ministério Público muitas vezes não está sabendo o que está acontecendo dentro da escola. A Defensoria Pública não sabe o que está acontecendo dentro da escola. A Delegacia de Polícia não sabe o que está acontecendo dentro da escola. Então, se alguma coisa de errado está acontecendo, e de forma alguma a gente quer dizer que todas as escolas fazem errado. Pelo contrário, tem muitas escolas fazendo um trabalho muito legal. Mas tem muita gente que faz corpo mole, que faz de conta, que ensina, que recusa a matrícula, que cobra valor a mais. O Brasil está cheio de histórias desse tipo. Se a gente não denunciar, os órgãos fiscalizadores, municipal, estadual, federal, não importa o tipo de educação que seja, não importa se é ensino fundamental, se é ensino médio, se é ensino superior, o direito é o mesmo, não está limitado esse direito, ok? Se a gente não denuncia, eles não ficam sabendo e eles não têm como fiscalizar. Eu sei que a gente aqui no Brasil ainda tem aquela ideia de que não vale a pena denunciar, que isso não vai dar em nada. Acreditem, quanto mais a gente denunciar, mais os órgãos fiscalizadores vão ficar no pé. E se Deus quiser, daqui a um tempo a gente não vai precisar ficar brigando pela educação inclusiva. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos nos apoiar uns nos outros, em especial estou falando com as mães, umas nas outras. Se você denunciar, o meu filho quando chegar naquela escola provavelmente tem atendimento adequado. Se eu denunciar a outra escola que meu filho passou e não foi bem atendido, quando o seu for para lá, eles podem atender de forma adequada, porque muitas vezes só com fiscalização que as coisas acontecem. Então, gente, não vamos desistir. A gente fica triste, a gente chora, a gente vai para casa brava, mas respira e vamos seguir em frente, porque vai dar certo. Você quer saber um pouco mais a respeito dos direitos do autista? Não só dos direitos do autista, mas dos direitos da pessoa com deficiência? Vai lá no nosso site www.autismolegal.com.br. Ali tem todos os detalhes, todos os direitos, com passo a passo, com formulário. Tem um e-book que você pode baixar gratuitamente. Mais de 60 mil pessoas já baixaram. Você conhece o nosso app?
Sim, o Autismo Legal tem um app, é muito bacana. Tem ali um guia para pais, que é como no formato de um livro, que você tem acesso também de forma gratuita. Tem testes que são usados no auxílio do diagnóstico, do acompanhamento da pessoa com autismo. Ali toda uma inteligência artificial faz o cálculo dos pontos e já te traz uma recomendação. Tem uma área onde a gente separou uma série de artigos, não somente científicos, mas publicações de amigos, de parceiros que a gente confia, para que vocês tenham acesso às informações do autismo. Tudo para que a gente possa entender melhor sobre o autismo, tratar melhor os nossos filhos e ajudá-los no desenvolvimento. Nós somos Autismo Legal e nós estamos aqui para esclarecer todas as suas dúvidas sobre os direitos do autista.